Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Estava nessa manhã agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos em nosso país de nos reunir. Estava vendo uma notícia que saiu no Christianity Today, que é a revista mais prestigiosa no mundo de fala inglesa sobre o cristianismo. E estava reportando lá que o presidente da China, que foi eleito cerca de 10 anos atrás, fez o primeiro discurso de natureza religiosa, em que ele pretende fazer valer a regulamentação do partido, o partido dele, comunista, que é ateu, e regular as religiões. Ele está fazendo isso porque o cristianismo vem crescendo de uma forma assustadora na China. E eles estão começando a ter medo que, por conta da ligação do cristianismo com os Estados Unidos e o mundo ocidental, isso vai abrir porta para uma revolução cultural ou alguma coisa assim. Então está usando o Estado e vai regulamentar ainda mais a vida das igrejas na China. E aqui nós temos tanta liberdade para louvar a Deus e cultuá-lo da forma como a sua palavra nos prescreve. É um momento, realmente é um motivo de muita gratidão e louvor a Ele, pelo fato de podermos estar aqui livremente. Saímos de nossa casa, igreja aberta, todo mundo sabe que é uma igreja presbiteriana, não tem nenhum agente do Estado controlando o que é que nós falamos aqui. Se quiser falar mal do governo, a gente fala. Então, graças a Deus por essa liberdade tão preciosa que Deus nos dá. Muito bem, irmãos, estamos dando continuação à nossa série de estudos no Evangelho de João, enfocando os 7 milagres que o apóstolo incluiu na sua narrativa. Jesus fez muito mais do que 7 sinais e prodígios, mas João escolheu 7, em torno dos quais ele construiu a sua narrativa a respeito da vida do Senhor Jesus, sua morte e da sua ressurreição. E este é o 5º milagre que João relata, de uma série de 7. Esse que nós lemos no capítulo 6, de 16 a 21, que é um dos milagres mais conhecidos, quando Jesus anda sobre o mar, acalma a tempestade e com os discípulos atravessa o lago de Genezaré. João capítulo 6, 16 a 21, o 5º milagre da série que João relata no seu evangelho. O primeiro foi transformação da água em vinho, o segundo a cura de um oficial do rei, terceiro a cura de um paralítico no tanque de Betesda, no templo, o quarto a multiplicação dos 7 pães e 5 peixes, que nós vimos na última vez, e agora o 5º milagre é Jesus andando sobre as águas. Lembremos que os milagres, eles são sinais que apontam para Jesus. O objetivo deles era, acima de tudo, mostrar quem é Jesus Cristo e também ilustrar ou demonstrar alguns aspectos do relacionamento dele com o seu povo. Leiamos então João capítulo 6, do verso 16 em diante. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Nós vamos orar pedindo que o nosso Deus aplique sua palavra ao nosso coração nessa manhã. Ó Deus, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua palavra. Dê, Senhor, que a exposição desse relato seja usada pelo teu Espírito Santo na vida do teu povo aqui presente, trazendo glória ao teu nome, edificação e bênção na vida de cada um, conforme a necessidade que tu conheces tão bem. Pedimos também, Senhor, pelos irmãos em toda parte do mundo que se reúnem nesse dia, o dia do Senhor, para o teu louvor público, para celebrar o serviço divino, para exaltar o teu nome, ouvir a tua palavra e anunciá-la, Senhor, ao mundo inteiro. Sê com teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Esse milagre que Jesus efetuou de andar sobre as águas, ele está registrado também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Nós vamos aqui e acolá nos referir a estes dois relatos paralelos, embora o nosso foco vai ser o que João relatou aqui. A passagem tem 3 partes. Na primeira, lemos como os discípulos entram no barco para atravessar o lago de Tiberíades. Eu tinha mencionado que era de Genezaré, na verdade é Tiberíades, que está aí de 16 a 17. Depois há o relato de uma tempestade que vem sobre eles, no verso 18, seguido então do socorro que Jesus traz caminhando sobre as águas, 19 a 20. E o relato então no verso 21 de como eles chegam em paz no seu destino. Vamos ver então o milagre em si e tentar entender o que ele nos diz. Os versos 16 e 17 falam de como os discípulos descem até o mar e entram num barco e vão rumo a Cafarnaum. E a tarde caiu e Jesus ainda não viera ter com eles conforme eles haviam combinado. O que é que tinha acontecido? Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes para uma grande multidão. Eles estavam, se você olhar no mapa, eles estavam no lado direito do lago de Tiberíades. Galileia ficava para o lado de cá e do lado de cá ficava a região de Decápolis e de outras cidades. Jesus tinha visitado aquela região e foi ali que ele fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E então, a uma certa altura, quando Jesus termina de fazer aquela multiplicação e aquele sinal, a multidão vem em cima de Jesus e queria tomar Jesus e fazer de Jesus o rei dos judeus. E Jesus sabe que não é a hora de assumir o reinado, o seu reino é espiritual. E os judeus o confundiam com o rei terreno, queriam que Jesus fosse o líder deles na revolta contra o Império Romano. Jesus então, com seus discípulos, ele se afasta da multidão e ele sobe ao monte para orar, para ficar sozinho. Uma certa altura ele desce, chama os discípulos e combina com os discípulos: eu vou despedir a multidão e vocês vão entrar no barco e vocês vão rumo a Cafarnaum e vocês vão dar uma parada em Betsaida. Se você olhar lá no lago, então de onde Jesus estava, tinha esse porto em Betsaida, que era o local de encontro. Lá o plano era Jesus entrar no barco e com eles ir para Cafarnaum, que já ficava no lado oeste do lago, se você está olhando o mapa, não é? Se você está me seguindo. Esse era o plano e Jesus então os impeliu a entrar no barco e ir embora enquanto ele despedia as multidões. E feito isso, Jesus subiu no monte para orar. E os discípulos entraram no barco e começaram a navegar. Começaram a navegar na direção de Cafarnaum com a paradinha em Betsaida. Mas diz aí o final do verso 17 que começou a ficar escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Como que eles estavam chegando lá em Betsaida, olhando assim para o porto, né? Mas cadê o mestre? Ele não veio, né? O mestre realmente não veio. Ele tinha ficado lá no alto do monte, onde ele estava em oração, em comunhão com o Pai, embora nós vamos ver, ele estava acompanhando e tudo o que estava acontecendo. Os evangelhos de Mateus e Marcos dizem que Jesus os estava vendo, Jesus os estava acompanhando. E aí o que aconteceu é que uma tempestade começa a se abater no mar. Diz aí o verso 8 que o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Provavelmente esse vento estava vindo do norte, o roteiro que eles iam seguir era beirando a praia. Mas aí o vento veio do norte e começou a empurrar o barco para o meio do lago, exatamente na região mais profunda e mais larga do lago, onde havia frequentes tempestades. O lago de Tiberíades, ele fica numa depressão. A encosta do lago é montanhosa, ele está a muitos metros abaixo do nível do mar. É uma espécie de uma panela. Uma espécie de panela, e quando a ventania cai ali, até o dia de hoje,
quando o pessoal vai sair, mesmo com barco a motor, para passar ali naquela região de Tiberíades, eles recomendam que, se o vento começar a soprar, que ninguém saia, que fique ali atracado, esperando que passe o vento, porque o mar é conhecido exatamente por essas fortes tempestades. Quando os discípulos saíram, e eles eram pescadores, eles provavelmente saíram com o mar tranquilo, e de repente vem esse vento norte que os empurra para o meio do lago, e eles lá remando, tentando chegar à praia, e a situação ficando cada vez difícil, e agora a noite cai. Chega a noite e o que já era ruim fica pior, porque uma coisa é você enfrentar uma tempestade e outra é a noite, não é? É a noite, quando você então não está tendo nem senso de direção para que lado você está indo. Então essa foi a situação. Havia um risco real de afogamento, embora os discípulos eram pescadores, parte deles, conheciam bem aquela região, já tinham feito aquele trajeto várias vezes, mas havia o risco real de afogamento, e a tempestade começava a durar já algum tempo. O lago tinha 10 quilômetros de extensão, e pelos relatos eles já haviam sido empurrados para o meio do lago, então estavam a 4 a 5 quilômetros da terra, naquela angústia que já durava até meia-noite. Se eles começaram a fazer a travessia final da tarde, 5, 6 horas da tarde, então já fazia 6 horas, mais ou menos 7 horas daquela angústia em que eles estavam lutando contra a tempestade para não se afogarem, para o barco não virar naquela situação. E de repente eles olham e lá vem um vulto caminhando sobre as águas. Gente, pense no medo, não é? Pense, um vulto caminhando sobre as águas. Diz aí, do verso 19 em diante, que tendo navegado uns 25 e 30 estádios que dá mais ou menos 4 a 5 quilômetros, eles estavam no meio do mar, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. Diz o Evangelho de Marcos, nos diz que Jesus, lá do monte onde estava, ele os viu em dificuldade, e ele então desce do monte, caminha, por isso que demorou, não é? Ele caminha ao largo do mar, pela beira do mar, e numa certa altura então, ele continua andando, né? E vem andando na direção dos discípulos, caminhando aí a uns 3 a 4 quilômetros por sobre o mar, na direção em que os discípulos estavam. Os críticos, pessoal que não acredita na Bíblia, e não são poucos, eles dizem que, primeiro, eles não acreditam na possibilidade de milagres, e muito menos uma coisa dessa, né? Alguém caminhar sobre a água. Então eles acham que os discípulos assim se confundiram, que eles olharam na praia e viram Jesus lá na praia, e por causa da linha d'água, né, eles pensaram que Jesus estava andando sobre a terra. Outros acham que aquilo era uma ilusão de ótica, que Jesus estava andando. Jesus conhecia o caminho das pedras, né? Que naquela região tinha uns corais, e que Jesus conhecia direitinho e estava andando ali. E então os discípulos, né, você está andando sobre as águas, né? O que é estranho é que Jesus não era pescador. Quem era pescador eram os discípulos, e conheciam todo aquele lago. E se tinha um caminho das pedras, né? Daí que vem essa expressão, né? Saber o caminho das pedras, né? Se tinha um caminho das pedras, os discípulos é que saberiam. Então, por que o terror, por que o espanto, né? Quando de repente vem aquele vulto andando sobre as águas? A reação dos discípulos, então, os 3 evangelhos nos dizem, é que foi de pavor. Eles começaram a ficar com medo. O Evangelho de Mateus e Marcos dizem, ambos, que eles pensaram que estavam vendo um fantasma, um espírito, alguma aparição do outro mundo, quem sabe o demônio que tinha provocado aquela tempestade. E vocês veem como a nossa imaginação faz com que os nossos problemas fiquem piores ainda, né? Às vezes é o que a gente imagina que faz a gente sofrer. Eles já estavam atemorizados com a tempestade, e era de noite, e agora na imaginação deles, eles estão vendo um demônio, um vulto, um fantasma caminhando, quem sabe aquele fantasma que levantou essa tempestade para destruí-los. Aí o pavor, né, realmente começa. Diz o texto que eles gritaram. Mateus e Marcos diz que eles começaram a gritar, né, de pavor com aquele vulto, né, escuro caminhando sobre as águas. E aqui, no verso 20 a 21, nós lemos
como o Senhor Jesus os acalma. Mas Jesus lhes disse, verso 20, sou eu. Não é um fantasma não é um demônio, não é uma aparição não, sou eu. Não tenham medo. E diz aí no verso 21 que eles então, agora de boa vontade, de bom grado, com o coração aliviado e tranquilo, o receberam no barco. E embora João não diga, mas Mateus e Marcos nos dizem, logo a tempestade cessou. E imediatamente eles chegaram no porto. Alguns autores acham que houve aqui um segundo milagre, né? Porque logo que Jesus entrou, então como que o vento acalmou, o mar ficou tranquilo e logo em seguida eles já estavam na beira do mar. Mas a gente não tem como dizer se foi miraculoso, não é? João está apenas dizendo que uma vez vencida a dificuldade, o mar se acalmou, o Senhor Jesus estava ali, então logo finalmente eles chegaram em Cafarnaum, que era o destino que eles que tinham em mente, não é? Graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, esse é o quinto milagre que João registra no Evangelho. O que nós podemos aprender desse milagre? Qual foi a razão pela qual o Senhor Jesus fez esse prodígio? Eu queria tirar algumas lições para nós e fazer algumas aplicações. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o Senhor Jesus ele intervém na nossa situação de acordo com o momento que ele considera oportuno e não de acordo com o momento que a gente gostaria que ele fizesse. O nosso relógio não é o relógio de Deus. Se dependesse dos discípulos, Jesus teria vindo em socorro deles logo que bateu o primeiro vento. Já em Betsaida, eles estavam procurando cadê Jesus, por que ele está demorando, está ficando tarde e ele não vem. E o vento começou, a tempestade ficava pior, e agora o que vamos fazer? Provavelmente clamaram a Deus e nada acontecia, a coisa estava ficando pior. Jesus estava vendo isso o tempo todo, ele estava acompanhando, mas não era a hora ainda de interceder, não era a hora ainda de intervir. Ele esperou até que os discípulos se vissem completamente perdidos, atemorizados com a morte e desesperados. E foi então quando ele se manifesta para mostrar o seu poder, o seu cuidado e o seu amor, para que ficasse claro o quanto os discípulos dependiam dele. Essa lição é muito importante para nós, porque nós com frequência queremos que Deus nos atenda aqui e agora, e que Ele nos livre do sofrimento e da angústia que nós estamos passando. E às vezes nos admiramos porque é que, apesar dos nossos clamores e das nossas orações, o sofrimento se prolonga, a doença continua, o aperto persiste, o problema não se resolve. Não é que Deus não está vendo, não é que o nosso Senhor não está vendo. Ele está vendo sim, Ele está vendo, Ele vê através das trevas, Ele vê a distância, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de tudo isso. Mas Ele também sabe qual é a melhor hora para intervir. E Ele sabe também que o sofrimento, a dor, a espera e a expectativa nos ajudam a entender melhor o que é a oração e o que é a dependência de Deus. Então, o fato de que as suas orações ainda não estão sendo atendidas e que você continua no meio do sofrimento, da dor e da angústia já há algum tempo, não quer dizer que Deus se esqueceu de você. Mas Ele está esperando o momento certo. Ele está querendo que Ele tem algum propósito relacionado com o seu crescimento, com a sua vida e com o desenvolvimento do caráter cristão. Amadurecer a sua fé, provar a sua fé, ensinar você a ter paciência, quebrantar o seu orgulho, humilhar você diante de Deus. E no tempo certo Ele virá andando sobre as águas, no tempo dEle, e não no tempo que você acha. Eu penso que a segunda lição que o Senhor Jesus queria dar aos seus discípulos aqui, e não seria bem uma lição, não seria um ensinamento, uma revelação, é de que Ele é o Deus de Israel. O alvo dele era mostrar quem Ele era. Aliás, esse é o propósito dos milagres registrados nos evangelhos. Eles apontam para a pessoa de Cristo e quem Ele é. Esse milagre de andar sobre as águas, que é dos que Jesus realizou, dos mais extraordinários,
Ele não foi feito diante das multidões, não é interessante? Ele fez na presença dos discípulos. Diante das multidões, ele operou a multiplicação de pães. Mas esse milagre em particular, que o revelava como sendo Deus, ele fez diante dos seus discípulos. Porque ele queria que os discípulos entendessem, sem sombra de dúvida, quem ele era. Ao andar sobre o mar, Jesus estava deixando claro que ele era Deus. No Antigo Testamento, quem é que tinha domínio sobre o mar? Quem é que abriu o Mar Vermelho? Quem é que abriu o Rio Jordão? Quem é que acalma o mar no livro de Jonas, depois que a tempestade vem? O Salmo 107, no verso 28 a 29, diz que os marinheiros, na sua angústia, nas tempestades, clamam a Deus, e Deus vem e acalma o mar. Lá em Jó, capítulo 9, verso 8, Jó pergunta: quem é esse que anda sobre os altos do mar, que caminha sobre o mar? Então, ao andar sobre o mar, Jesus estava dizendo claramente para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Quem é que vocês conhecem das Escrituras, da fé de Israel, que tem esse domínio sobre o mar? E só tem uma pessoa. Só tem uma pessoa, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Então, esse milagre tem como objetivo mostrar que Jesus é Deus, Ele controla a natureza, Ele tem poderes sobre o mundo, sobre as leis naturais que Ele instituiu. Ele não se sujeita às leis naturais. Qualquer corpo pesado colocado sobre a água, ele afunda. Isso faz parte da natureza. A lei da gravidade, a lei da densidade dos corpos, a lei da mecânica, da hidráulica, todas estas leis, elas nos dizem que se você colocar alguma coisa pesada sobre a água, vai afundar, atravessa mesmo. Mas Jesus desafia aqui uma dezena de leis, quando Ele caminha sobre as águas. E só tem um ser que pode fazer isso, que é o Deus que criou todas as coisas. Então, o alvo e o objetivo é mostrar a divindade de Cristo. Não é à toa, portanto, de acordo com Mateus 14, que é o texto paralelo, que Mateus diz que quando os discípulos viram isso, e Jesus entrou no barco, diz que os discípulos o adoraram e disseram: tu és o Filho de Deus, o que significa: tu és Deus Filho, tu és Deus entre nós. Eles adoraram a Jesus ali mesmo no barco, porque eles viram e compreenderam. Os discípulos eram judeus, e os judeus são monoteístas. Judeus só adoram o Deus de Israel, eles não acreditam em outros deuses. Então, na hora que um judeu se curva diante de Jesus e o adora, ele está dizendo: tu és o Deus de Israel, tu és o Criador dos céus e da terra, tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse era o objetivo daquele milagre, levar os discípulos a entender ainda mais quem Jesus era, a sua plena divindade. Eu gosto também aqui de uma lição que às vezes nos passa desapercebida. É aquela frasezinha que está aí no verso 20, quando Jesus entra no barco, os discípulos atemorizados, Jesus então chega no barco e diz assim: sou eu, não tenham medo. Só uma frase, não é? Sou eu, não tenham medo. Então, essa expressão sou eu, no grego, que significa, no grego está ao contrário, eu sou, né? A gente traduz como sou eu, porque às vezes o grego inverte as coisas, mas o sentido é esse. Mas essa expressão eu sou, ela aparece no Evangelho de João várias vezes na boca de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão que desceu do céu. E aqui é a primeira vez que aparece essa expressão, Jesus dizendo sou eu ou eu sou. E não é sem razão que muitos estudiosos entendem que Jesus aqui está dizendo claramente aos discípulos que Ele é Deus, o Deus que lá no Monte Sinai apareceu a Moisés na sarça ardente, e Moisés perguntou: mas qual é o teu nome? E qual foi a resposta dele? Eu sou. Esse é o meu nome. Eu sou. E é isso que Yahweh significa em hebraico, o nome de Deus. Eu sou. E Jesus aqui, ao chegar nos discípulos e dizer sou eu sou, ele estava fazendo essa identificação com o Deus que se revelou no Antigo Testamento à nação de Israel, o Deus da aliança,
o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por isso, agora vem, não tenham medo. Por isso, não tenham medo. Sou eu que multipliquei os pães, sou eu que transformei a água em vinho, não lembram? Sou eu que curei o aleijado lá no tanque de Betesda, sou eu que curei o filho do oficial, sou eu que estou com vocês há 2 anos. Por isso não tenham medo. A razão pela qual os discípulos não deveriam ter medo estava baseada em quem era Jesus. E será que essa não é uma das lições mais importantes do texto para nós? Por que é que eu não tenho que temer mais? Por que é que eu não preciso ficar mais com medo? Porque eu sei quem é Jesus, eu sei quem Ele é. Ele é o Deus Criador de todas as coisas, que tem todo o poder no céu e na terra, que me vê, que cuida de mim, e no tempo dele virá o meu socorro andando sobre as águas. Sou eu, não tenha medo. Quem conhece o Senhor Jesus e tem essa comunhão com Ele, tem toda a base para não viver em medo aqui nesse mundo. Eu quero terminar com algumas implicações. A primeira delas é com relação à nossa incredulidade e à pessoa de Jesus. O cerne do cristianismo, o âmago do cristianismo, é o reconhecimento de que Jesus é Deus. Por isso que nós não consideramos como cristãos aqueles movimentos, igrejas e seitas que negam a divindade de Jesus, que acham que Jesus é um ser criado, é um homem especial, é alguém que está numa categoria próxima do divino, mas a Bíblia é muito clara quando nos apresenta Jesus como sendo Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus Filho que veio a esse mundo em forma humana para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. E o ponto importante desse texto, o ponto central desse texto, ele nos chama a crer em Jesus, ele nos chama a confessar isso. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e a adorar Jesus e nos render aos pés dele. Queria que nessa manhã você pensasse nisso. Quem é Jesus para você? Como é que você olha para ele? Você já chegou a essa consciência de que esse homem que nasceu lá na Judeia, há 2000 anos atrás, é o Filho de Deus, e que não há ninguém semelhante a Ele, e que Ele é o único mediador entre Deus e os homens? Se no seu coração você crê nisso, você de fato é cristão, você de fato conhece a Deus, e essa é a verdadeira religião, que está baseada nessa declaração de que Jesus de fato é o Filho de Deus. Talvez você já crê nisso, talvez você já entendeu isso, mas existe uma diferença em reconhecer que é Jesus que está vindo sobre as águas e em recebê-lo de bom grado no barco. Tem muita gente que conhece e reconhece a ortodoxia do cristianismo, é importante ter a doutrina correta a respeito de Jesus, mas vive como se ele não tivesse nenhum relacionamento com Cristo. É importante saber que ele anda sobre as águas, mas é necessário que você o traga para dentro do barco da sua vida, porque é isso que vai salvar você, é isso que vai fazer a diferença. Há muita gente que professa o cristianismo, mas da boca para fora é uma religião formal, uma religião que se atém a práticas de ritos e compromissos com a instituição. Mas esse texto nos mostra o que é o cristianismo, é esse relacionamento, é ouvir Jesus dizer, sou eu, e você dizer, então eu sei quem é, eu conheço sim, eu não vou ter mais medo, eu não temerei. E aqui que eu também creio que o texto tem uma palavra para você, que está achando que a tempestade está durando demais. Eu já falei isso durante o corpo do sermão, e eu quero repetir agora. Ouça as palavras de Jesus, sou eu, não tenha medo. No tempo dele, na forma dele e da maneira dele, ele haverá de socorrer. Até lá, ele está treinando você no remo, não é? Enquanto Jesus não veio, eles estavam lá fazendo academia, não é? Fazendo academia, exercitando todo tipo de engenhosidade para saber como é que sai daquele problema. Então, enquanto ele não vem, ele está trabalhando em você, exercitando os músculos da fé, da paciência, da humildade, e no tempo certo ele haverá de chegar. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, meus irmãos. Nós estamos
vivendo uma época de tanta angústia, temor e medo diante da situação do nosso país, diante de tantas incertezas. O povo de Deus, por vezes, pode se sentir realmente no meio daquele caldeirão, naquela depressão do lago de Tiberíades, açoitado por ventos de todos os lados, mas nós podemos ter confiança de que o nosso Deus sabe do que é que nós estamos passando e que no tempo dele, da forma dele, ele virá ao nosso encontro. Oremos. Senhor, eu quero orar pelos que se encontram aqui nesta manhã e que precisam lembrar quem Tu és, Senhor Jesus, quem Tu és. E ao lembrarmos e nos conscientizarmos quem Tu és, acalma o nosso medo, tranquiliza o nosso coração, tira a nossa angústia. Oro pelos que estão passando por problemas financeiros, problemas de saúde, que estão lutando com filhos rebeldes, com um casamento difícil, relacionamentos conflitantes, problemas no trabalho e que estão clamando a Ti e parece que o Senhor se demora, já se faz tarde e o Senhor não vem ao encontro. Ó Deus, aquieta o coração e no tempo do Senhor liberta o Teu povo para que nós possamos Te adorar e dizer: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Abençoa essa igreja, Senhor, dê que ela reconheça a Tua divindade, proclame a Tua glória e Te sirva de todo o coração e viva em paz, É o que nós te pedimos por amor de Jesus. Amém.